todos eles hoje, né, o grande, aumentou a lucratividade. Quer seja no Temer, continua com o Bolsonaro. E vão continuar. A não ser que a sua lucratividade caia. Isso é capitalismo. Né? Então, por que eu estou ressaltando isso? Porque esse pessoal apoia o golpe parlamentar de 16. Apoia o Temer. E naquele momento apoia a Lava Jato. E por que apoia a Lava Jato? Porque enxerga que é necessário substituir o governo do PT. Aí alguém vai dizer, Eduardo, mas o governo do PT não foi aquela esquerda que eu esperava. O governo do PT fez conciliação de classes. No governo do PT, os empresários nunca ganharam tanto. Aí eu vou dizer, é verdade? É. Mas você não pode analisar o governo inteiro, você tem que analisar em cada momento histórico, em cada conjuntura. A partir de 2012, né? Quer seja, aí é o conjunto de fatores, é a tempestade perfeita. Não é apenas erros de política econômica da Dilma. Isso é um equívoco, esse tipo de análise. Esse tipo de análise leva a uma derivação de que tudo se resolve por um problema técnico, porque a minha teoria econômica, ou minha política econômica, ou foi mal implementada, ou não é a correta. E elimina a questão política, e elimina as disputas de classe, e elimina as disputas de poder. Né? Isso é a visão na formação da maioria dos economistas, né? Mas isso também me parece, enquanto partido, e o PT ele perdeu, né, ao longo do tempo, a compreensão de que a forma como a luta de classe no Brasil permanece mais viva do que nunca. Né? E se expressou no golpe de 16. Não foi a figura do Temer, não foi a figura do Eduardo Cunha que abriu o processo, não foram essas figuras individualmente que resultaram na traição ou no golpe, ou no Aécio, que já no início, já querendo um impeachment, que não respeitou o resultado eleitoral. Se você for apenas para o plano da cena política, você não consegue entender o que veio depois. Né? E ficou preso na ideia de que o problema era toda a discussão PT e PSDB. Tem que olhar para a questão, para entender o Brasil na forma como a luta de classe assume no Brasil, da taxa de lucro do grande capital, das formas de exploração e de como isso se reflete, né, na ascensão social ou não do andar de baixo e como isso se reflete nas reações da classe média, aquilo que o Gessé vai falar, né? Comentar do ódio, da dificuldade da ascensão, mas não é só a classe média. Aqui o andar de cima, na verdade, tem a ver com lucro. É capitalismo. E a partir de desde 12, as taxas de lucro estão caindo. Que não é apenas pelo conjunto de política econômica equivocada da Dilma, mas tem uma mudança no cenário externo. Os termos de troca começam a deteriorar. O que é os termos de troca, Eduardo? É aquilo que o Brasil exporta, o preço, em relação ao preço que o Brasil importa. Né? Os preços dos produtos que o Brasil exporta a partir de 16 começou a cair ou mudar em relação aos preços que a gente importa. Ou seja, isso reduziu a margem de manobra, que era muito grande ao longo dos governos Lula, dado o efeito China. Né? A partir de 2012, isso vai se deteriorando. E a queda dos preços das commodities em 14, em 15 é gigantesca, principalmente no setor de petróleo. Isso vai afetar os investimentos, isso vai afetar a dinâmica da Petrobras, que teve um papel central, né, no crescimento, no investimento e em puxar alguns setores ao longo dos anos da década de 2010. Tá? Então, é um conjunto de elementos, né, e que você tinha naquele momento, né, que vai ficando explícito a forma da luta de classe no Brasil. Né? A forma da luta de classe. Por quê? Porque como o governo Lula, Dilma, né, você continuou a lógica da conciliação, né, e ao mesmo tempo que você continuou dando aumento do salário mínimo. Só que a partir de 2012, as taxas de lucro dos grandes começam a cair gradualmente. Eduardo, mas as taxas de lucro dos capitalistas brasileiros ainda são muito grandes, mesmo depois que elas caíram. Mas, pelo amor de Deus, pessoal, o capitalista não está olhando se a minha taxa de lucro é maior do que a dos outros países. Ele está olhando o passado. Se eu ganhava muito, agora eu estou ganhando menos, é claro que eu vou ficar pé da vida.
Por outro lado, o salário subindo, né? Os custos subindo, né? Então, isso vai se explicitando como a forma que a luta de classe assume no Brasil. E o governo Dilma, observe bem, fez agenda Fiesp e CNI. Né? É evidente que fez. Reduziu custo de energia elétrica, reduziu taxa de juros, deixou de desvalorizar o câmbio, né? Inclusive fez alguns processos de privatizações. Né? Isso é agenda custo Brasil, mas os lucros continuaram caindo. Quer seja por um problema de demanda, mas aí tem um problema de aumento do conflito entre capital e trabalho. E a partir de 2015, e a Fiesp, não por acaso, a Fiesp e CNI, né? Elas vão entrar fortemente já no golpe parlamentar, porque elas vão ser mais afetadas pelo lucro. E necessariamente, o que, é que vai acontecer? O que, é que vai acontecer? Né? Você tem agenda Ponte para o Futuro, é a agenda Fiesp 2, que é o seguinte, olha, nosso problema maior é questão salarial. Vamos arrochar em cima dos trabalhadores. Essa é a máxima. Né? E vamos ganhar espaço no Estado para ampliarmos a nossa lucratividade. Então, esse é o contexto que o andar de cima vai apoiar a Lava Jato. Tá? Observe bem. E aqui, até a Márcia, daqui é interferência externa, Eduardo. Depois eu vou voltar às perguntas. É evidente, Márcia, que aí é outra pata da Lava Jato, do mecanismo da Lava Jato. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? E cada vez mais os vazamentos vão ficando isso explícito. Foram passadas informações, né? De FBI, de procuradores da Suíça, sem ter acordos de cooperação. Ou seja, informações que não poderiam ser transferidas como foram realizadas, inclusive agentes públicos brasileiros, né? Tendo reuniões com agentes públicos internacionais, sem o Estado, o Executivo, ter informação sobre isso. Observe bem. Em qualquer país desenvolvido, ou não precisa nem ser desenvolvido, qualquer país que tenha a mínima preocupação com a soberania nacional, né? Isso leva para a prisão perpétua, isso leva para a prisão, porque isso é espionagem. Você acha que, por exemplo, algum procurador norte-americano vai marcar alguma reunião com o procurador, por exemplo, de Israel, para passar informações sem que o governo norte-americano saiba? Qualquer tipo de conversa desse tipo é considerado espionagem. É evidente, Márcio, que a influência externa, e eu não tenho dúvida nenhuma, que naquele momento, se você olhar. Aqui, para mim, tem uma coisa assim: entrem lá, Fantástico 2013, o vazamento Wikileaks. Wikileaks não, que o Glenn fez a reportagem do Fantástico, os vazamentos do Snowden. Né? Um dos documentos vazados dizia que o governo norte-americano, né, classificava Brasil e Iraque e Irã no mesmo patamar. Eles são amigos ou inimigos? E é evidente que é uma estratégia, né, do imperialismo humanitário do Obama e que já vinha na época do Clinton e que ganhou uma força enorme numa lógica de guerra híbrida, de geração de estabilidade. Eles jogaram a bactéria, pessoal. Eles passaram as informações. Né? Eles passaram das informações. Né? E essas informações tinham como objetivo o quê? Gerar instabilidade e especificamente o quê? Abrir espaço para as empresas do setor de petróleo no pré-sal. Um conjunto de informações, né, que no âmbito do processo da guerra híbrida, né, que o imperialismo humanitário exerce, né, é gerar instabilidade. Mas observe, não foi Brasil. Né? Brasil, Primavera Árabe, Turquia, né? Diversos países. A questão toda que tem que ter cuidado nessa análise é o seguinte: Eduardo, você está dizendo então que não existiu inquietação no Brasil interno? É claro que existia. Quando você joga a bactéria, existem elementos que você vai identificar para gerar caos, para gerar instabilidade. Eles jogaram a bactéria através da Lava Jato. Agora, vários atores, frações do bloco no poder, judiciário, burocracia,
alimentou a bactéria, ou seja, alimentou a Lava Jato, achando que poderia se beneficiar desse processo no sentido pessoal ou corporativo.